Boa tarde, estamos no Quem Sustenta Você e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, mas também necessário. Hoje a pauta é sobre ansiedade e burnout, mas não da forma com que talvez vocês estejam acostumados a ouvir. Hoje eu não vou listar sintomas, também não vou dar dicas de como você pode, por exemplo, relaxar. Hoje o que nós faremos é ir um pouco mais profundo e para isso eu quero te fazer uma pergunta. Por que a gente se permite chegar nesse estado? O que estava acontecendo antes? O que foi que a gente ignorou? Será que o nosso corpo estava tentando dizer e a gente simplesmente silenciou? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiro, nós vamos entender o que é a ansiedade de verdade. Ansiedade não é falta de fé, não é frescura, não é fraqueza emocional. A ansiedade é uma resposta do sistema nervoso a uma ameaça real ou percebida. O problema é que nosso cérebro não distingue se é de fato real ou imaginária. Ele não sabe se o perigo é um leão na savana, ou se é uma conversa difícil que você precisa ter, ou de repente uma apresentação para a diretoria no dia seguinte na manhã. Acontece que a reação fisiológica é a mesma. O coração acelera, a respiração fica mais curta, a mente começa a dissipar e você vai sentindo diversas sensações no corpo. O leão passa. A reunião com a diretoria também. A conversa difícil que você precisa ter também. Mas a ansiedade crônica não passa, porque ela não é sobre um evento específico ou isolado. É um estado de alerta permanente, onde a pessoa entende que o mundo só é seguro quando está tudo sob controle. Quando a ansiedade se instala de forma crônica, ela para de dar sinal. Ela se torna um ruído constante e a pessoa já nem sequer percebe que está no modo ansioso. Ela normaliza que esta é a forma natural, normal de se viver. Eu quero te apresentar um conceito que vai fazer muito sentido. O psicólogo Mihai estudou por décadas o que de fato faz com que as pessoas vivam felizes e engajadas. Foi ele o responsável pela teoria do flow. O conceito de flow é aquele estado que você está tão presente que o tempo some, as coisas fluem e você sente que está exatamente aonde deveria estar. Ele criou um gráfico muito simples com duas variáveis. De um lado é o nível de desafio que a pessoa tem e no outro é o nível de habilidade que ela tem para desempenhar determinada tarefa. Quando os dois estão equilibrados, ou seja, o tamanho do desafio que você tem versus a habilidade de você fazer aquilo, você entra em flow, presença total, fluidez, produtividade real. Você se sente no seu mais alto potencial. Porém, quando o seu desafio é muito maior do que a habilidade que você tem no momento, adivinhem, a ansiedade. E a ansiedade não vem só, pelo contrário, ela vem muito mal acompanhada. Existem diversas situações que, além da ansiedade, vem uma emoção de apatia, de culpa, de vergonha, de uma cobrança exagerada. Ou seja, isso vai alimentando um ciclo muito perigoso, porque as pessoas não estão de fato vivendo o presente, pelo contrário, elas estão o tempo inteiro tentando prever, tentando antecipar algo que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça, por estar o tempo inteiro nesse estado de alerta. Por exemplo, quando você está numa reunião, mas na verdade você só está lidando com a consequência da reunião. Ou quando você senta para almoçar com seus filhos, mas na verdade a sua cabeça está nessa de tarefas que você ainda precisa desempenhar. Ou seja, você nunca está verdadeiramente aonde você deveria estar. Você está sempre lá na frente tentando prever e antecipar algo que ainda não aconteceu. E é justamente nesse momento que o gráfico do flow, a teoria do conceito de Mihai faz muito sentido, porque o desafio parece muito maior do que talvez ele seja necessariamente, porque você de fato não está olhando para ele com as ferramentas, as competências, a habilidade que você tem hoje. Então, se a gente precisasse resumir, a ansiedade crônica é você viver em estado permanente fora do presente, como se você fugisse literalmente de lidar com as questões, as circunstâncias daquilo que precisa ser vivido hoje. Agora nós vamos falar sobre burnout. E aqui tem um ponto que precisa ficar extremamente claro. Burnout não é um evento isolado, pelo contrário, ele é o resultado de um processo longo e silencioso, que a pessoa foi alimentando por muito tempo, às vezes sem nem perceber. É a soma de anos dizendo sim, querendo dizer não, ocupando um lugar que não era seu.
desconectada do que realmente importava para ela, ignorando o próprio corpo, sustentando uma persona que dá conta, enquanto internamente esse processo talvez aí estivesse despedaçando. O burnout é o ápice de quando o corpo diz: acabou, eu avisei e você não me ouviu. Sabe o que é mais doloroso nisso? As pessoas não reconhecem o processo. Quando elas olham para trás, elas não identificam de fato o que foi acontecendo e o que levou a esta consequência. Elas se questionam: eu estava tão bem, como será que as coisas chegaram nesse estágio, nesse nível? E eu vou falar para vocês o porquê que nós chegamos, e eu vou falar isso com muito amor, trazendo também a autorresponsabilidade. Chegou nesse estágio porque nós normalizamos o esgotamento, porque produtividade virou identidade e porque parar parecia, e ainda parece para muitas de nós, um perigo, uma fraqueza, uma vulnerabilidade na qual de repente as pessoas podem se aproveitar e tirar o nosso espaço que nós demoramos tanto a conquistar. E aqui está a pergunta que eu realmente quero responder hoje. Por que a gente se permite a chegar a este ponto? E aqui eu quero apresentar 3 principais razões. A primeira é porque nós não ocupamos o nosso lugar. Quando a gente está dentro de um trabalho, de um relacionamento, de alguma questão na qual nós não estamos de fato fazendo as coisas baseadas nos nossos valores e no nosso propósito, a gente passa a performar o tempo inteiro. E essa performance contínua, sem descanso, causa um gasto, uma demanda energética brutal. E performance contínua, sem descanso, sem pausa, sem tempo de regeneração, não há férias que resolva essa sensação desse esgotamento. Segunda, aprender a dizer não. O não é uma das ferramentas mais poderosas que existem no sentido de preservar a nossa energia, mas também é uma das mais difíceis para quem aprendeu que ser boa, ser importante, merecer ser reconhecida é estar disponível o tempo todo. Cada sim dado no lugar de um não verdadeiro se torna como se fosse uma autotraição. Acontece que essas traições com você mesma acabam se acumulando, viram ressentimento, cansaço e adoecimento. Terceiro, desconexão profunda com quem de fato você é. E talvez essa razão seja uma das mais silenciosas, porque tem muita mulher extremamente ocupada na mesma proporção que está completamente perdida. A agenda está cheia, a vida está em movimento, mas existe uma sensação de um profundo e completo vazio, porque ela está no piloto automático, respondendo ao que o mundo pede, mas não ao que de fato ela é. Quando você não sabe de fato quem você é, qualquer abalo, qualquer barulho no mundo externo desestabiliza quem você é, porque não existe centro, não existe uma raiz. Burnout não é sobre trabalhar demais, é sobre viver desconectada por tempo demais. O mundo corporativo está começando a entender isso. Em 2025 entrou em vigor a atualização da NR1, a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, aonde ela passa a exigir que as empresas mapeiem quais são os riscos psicossociais dos seus colaboradores. Mas o que são riscos psicossociais? É uma pressão enorme por resultados, assédio, falta de autonomia, falta de clareza e transparência sobre papéis e responsabilidades, uma cobrança excessiva, alguns tipos de brincadeiras que já não são mais admissíveis, tudo que no passado era considerado talvez um problema individual, agora passa a ser a responsabilidade da empresa. E isso é uma virada enorme, porque o que a NR1 está dizendo é que a saúde mental no ambiente de trabalho não é um favor, é um direito. E as empresas que não se adaptarem vão responder por isso de forma legal e com sanções que podem chegar a valores bastante altos. Mas aqui vai uma reflexão importante. A NR1 pode sim obrigar as empresas a implementar políticas, mas o que a NR1 não pode obrigar é que você conheça a você mesma, que você aprenda a estar no seu lugar e também aprenda a dizer não, porque no fundo todo esse movimento protege o ambiente, mas quem precisa sustentar você diante de todo esse cenário é você mesma. Ansiedade crônica é você viver no presente. O burnout
é você viver fora do presente por tempo demais. E os dois têm a mesma raiz. Uma mulher que aprendeu a se adaptar ao mundo sem se perguntar o que realmente importa. O caminho de volta não é dramático, não exige que você largue tudo ou que faça algo revolucionário, mas precisa sim que você tome uma decisão e passe a se ouvir de forma genuína, que você traga a sua atenção e a sua presença, ainda que por alguns minutos no dia, que dizer não é cuidado e não abandono, que o lugar mais seguro que existe não é o controle no futuro, mas sim a sua própria presença. Quem sustenta você? Eu vejo você na próxima terça.